Bom dia, pessoal, e sábado com Agro no Ponto, onde o agro cearense se encontra. E eu sou Jaqueline Diógenes, mostrando as riquezas do nosso Ceará e dando voz a quem faz o campo acontecer. E o programa de hoje está para lá de especial. A gente começa com o Encontro dos Produtores Rurais, o EPROS, que aconteceu lá no Vale do Jaguaribe. E na sequência a gente vai até o Sertão Central conferir a rotina de uma produtora rural que se dedica aos queijos de cabra gourmet. E ainda tem mais. Para finalizar, a gente vai até Morada Nova conferir os bastidores da Expo Nova e também mostrar para você, produtor, como a tecnologia tem contribuído para reduzir os custos na sua propriedade. Então fica comigo que o Agro no Ponto já começou! E começamos o programa de hoje lá em Morada Nova, falando do Encontro de Produtores Rurais do Vale do Jaguaribe, que aconteceu no último final de semana. O encontro foi um sucesso, contou com mais de 40 produtores e representa uma interiorização do movimento que tem fortalecido através do lema Reunir para Unir. Então confere! Estamos aqui diretamente da Expo Nova, onde foi realizado hoje um encontro aqui do EPROS, né? Nós fizemos uma apresentação sobre manejo de pastagem e foi uma oportunidade aqui da gente conversar com várias pessoas aqui da região, né? Não foi só da Morada Nova, sobre produção de comida e também sobre a importância de trabalhar em grupo, né? Trabalhar naquilo que é a filosofia dentro do EPROS, ou seja, encontrar aquelas pessoas que têm, né, aquele desejo de trabalhar em grupo e em função desse desejo em comum, batalhar ali por aquelas pautas, né, que são comuns. Então assim, foi uma oportunidade de falar do ponto de vista da técnica e também do encontro dos produtores. Eu acredito que agora, mais do que antes, o EPROS Vale do Jaguaribe vai dar uma reforçada agora com mais pessoas e crescer. E era isso que a gente tinha aqui para falar e estamos aqui até outra oportunidade, né? O EPROS para a gente é um movimento que foi, né, idealizado por alguns produtores rurais e hoje se tomou um movimento muito importante aqui no nosso estado do Ceará. A gente desceu da capital, né, que a gente se congregava lá e hoje já estamos chegando nas regiões, seja ela no Cariri, agora no Vale do Jaguaribe, Sertão Central. E quiçá a gente chegue a fazer esse movimento também nos municípios. É essa a nossa proposta enquanto movimento, né, um movimento legal, um movimento que tenta ouvir as demandas do campo e dos produtores rurais sempre, né, para a gente jogar as demandas, discuti-las e colocar na FAE, que é a nossa instituição maior, para poder resolver, dar uma solução a tantos problemas que a produção rural passa, né? Então a gente vê o EPROS como um importante movimento, né, no estado do Ceará para fortalecer cada vez mais a vida de quem produz e trabalha no campo. Já que o momento está muito oportuno, porque nós produtores rurais, a gente era muito desligado um dos outros. E quando surgiu o EPROS, que é a união, a convivência, trazendo os produtores para se unir mais um com o outro, está vendo esse papo, essa abertura, conhecimento de problemas, os produtores têm que abrir os problemas para que o EPROS ajude a resolver. Não adianta um produtor ficar na angústia de ter a oportunidade de resolver um problema. Eu acho que é um grande passo, um passo muito grande, uma reunião que tem essa aproximação dos produtores, fazer novas amizades. Isso é o que inclui. Eu fico muito feliz em poder participar do EPROS e peço que os produtores, mais produtores, venham se unir a gente, que é para a gente criar força. Nós unidos, nós criamos força. Então essa força nossa é demonstrada devido à nossa união. Se nós ficarmos, nós não vamos ter a união, onde nós temos que arranjar uma representatividade para a nossa classe. O EPROS está dando mais um passo no seu propósito de reunir e unir os produtores rurais do estado do Ceará, com esse encontro em Morada Nova. Agora, em 2025, nós estamos trabalhando para cada macro-região ter um núcleo do EPROS.
e assim ouvir as demandas e se mobilizar, porque a gente tem a consciência que unidos nós somos mais fortes. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que foi para o EPROS em Morada Nova, na Expo Nova. É gratificante para nós, que somos fundadores do EPROS e organizadores, ver essa conexão, que o EPROS está quebrando barreiras, está conquistando novos espaços, novos caminhos. E o EPROS fez isso. Estamos em Morada Nova, na exposição, onde debatemos vários assuntos, inclusive o preço do leite, inclusive melhorias para a região. Tivemos uma palestra muito gratificante, técnica, do Rodrigo Gregório sobre pastagens, que isso enriquece muito os produtores rurais. Então o EPROS é isso, é união para debater, para buscar soluções para o agronegócio cearense e também fazer o quê? Fazer o conhecimento chegar até o produtor rural. Então, a conexão que o EPROS hoje fez da capital, que a gente já se reúne todo mês, a última sexta-feira de cada mês, para debater alguns assuntos ou ter algumas palestras técnicas, a gente levou até o interior. Então isso é muito importante. Por quê? Porque o EPROS é isso. É o produtor rural que tem que ir à frente disso, que tem que tocar o EPROS. Eu sou produtor rural, o Alexandre Fontes é produtor rural, todos nós que estamos à frente do EPROS hoje somos produtores rurais, como o Gregório, o Gontijo, entre o Renan. Então todos nós estamos buscando melhorias para nós mesmos, e a gente que está no EPROS, a gente está buscando o melhor para nós todos. Então, fico feliz em o EPROS ter conquistado mais adeptos à união, e é como a gente disse, a gente tem que unir, tem que reunir para poder buscar soluções. Vamos junto, cada dia que passa, buscar alguma alternativa, alguma solução, ou então uma palestra técnica de conhecimento e debater, porque o EPROS é isso, é união, é conhecimento, é solução. Então nós temos que estar à frente disso, para buscar soluções da melhor forma para o produtor rural do Ceará. O encontro do Vale do Jaguaribe foi um sucesso. Foi muito bonito de ver tantos produtores reunidos em prol do avanço e do fortalecimento dos produtores rurais do Ceará. Bom, gente, aproveita e deixa um abraço para todos do EPROS. E o programa Agro no Ponto vai para um rápido intervalo para a gente tomar um cafezinho e já está de volta. Estamos de volta e vamos falar de histórias que inspiram. O programa Agro no Ponto foi até o Sertão Central conferir a jornada de uma produtora rural que se dedica à fabricação de queijos de cabra gourmet. Pois é, confere essa história cheia de inspiração e motivos para não desistir nunca. Vem cá, Ednoli, vem contar a tua história. A gente morava na cidade, eu e meu esposo, e a gente ganhou de presente de um criador, que é o Seu Miro, um bode, um machinho. E a gente criava dentro de casa, muito travesso, muito levado. E aí ele começou, para não ficar sozinho, ele acabou comprando uma cabra para fazer o casal. E a gente começou devagarzinho, E aí, em 2019, a gente veio morar no campo, por conta deles gostar de criar. E aí foi aumentando. Hoje a gente já tem 40 animais aqui na propriedade, são 5 hectares. Onde aqui a gente faz a forragem dos animais e tudo. Só é nós dois, eu e meu esposo, A luta é muito grande, porque assim, até para a gente conseguir alguém para ajudar ele é complicado, Então o Capril hoje já cresceu um pouco, A gente hoje não produz só leite, a gente conseguiu agregar valor a esse leite, a gente transforma todo o nosso leite em derivados.
queijos, doces, iogurtes. E a gente trabalha com o queijo que é o nosso campeão de vendas, que é o Pérola do Sertão. E a gente está investindo em novos queijos, né? O Capril teve essa oportunidade de ser selecionado no edital Mulheres Rurais, onde vai poder ampliar a questão da higienização com material de inox e tudo. E agora mais uma novidade, que a gente também foi selecionado para o edital de gastronomia, a Escola de Gastronomia de Fortaleza. Eles vão estar um acompanhamento de 8 meses, melhorando o que eu já faço, que isso para mim é muito bom, que a gente nunca fez análise de leite, análise dos produtos. E eu vou ter todo esse passo a passo juntamente com a escola, com a possibilidade também de criar um produto novo, que eu até já dei nome, nem criei ainda, mas eu quero criar um queijo, né, um queijo de massa dura, chamado Ouro do Sertão. E aí a gente está investindo nisso, pesquisando bastante, procurando alguém para dar uma mentoria. Eu acredito que vai ser outro sucesso de vendas para o Capril, se Deus quiser. E a gente só tem a crescer e a agradecer. E agora eu também estou tendo o apoio do Sebrae, né? Já desde 2024, todas as edições do PEC, ele convida a gente. Então, assim, às vezes eu nem acredito no que está acontecendo em tão pouco tempo, porque eu só vim para dentro do Capril, de fato, em 2023. Porque eu trabalhava antes fora, eu era vendedora, e aí eu viajava de moto para cima e para baixo, vendendo para os outros. E aí meu esposo começou a dizer, se você vende para os outros, você consegue vender para nós. E aí você vem para dentro e vai fazer alguma coisa do que a gente faz aqui. Já produz mel e criava as cabras, né? E as cabras só vendiam leite para o programa do PAA. E eu disse, como é que a gente vai sobreviver vendendo queijo de leite de cabra? Vender para quem? Esse era um dos maiores problemas e desafio que eu tinha, o medo de dizer assim, eu vou soltar o que eu já tenho e vou pegar uma coisa nova que eu já sabia que tinha muita dificuldade de vendas. Quando você chega em um evento que você fala derivados de leite de cabra, as pessoas já fazem algo, Deus me livre, né? E aí o desafio é fazer com que ela prove esse produto. Então, em 2023, eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Euclides, aqui de Quixadá, onde esse curso foi pago, né? A gente, na verdade, trocamos por leite, porque ele ia precisar de leite para poder dar o curso, e era o que a gente tinha. Então, a nossa moeda de troca pelo conhecimento foi dar o leite para ele. Lá eu aprendi a fazer 5 produtos. Aqui eu já fazia o queijo tipo coalho, que é o queijo que o Vini já fazia, né? De vaca. A gente só fez algumas modificações na parte do cozimento, que é diferente do queijo de vaca. E aí, quando eu cheguei lá nesse curso, que só foi um dia, era só tipo, é assim, né, que faz. Eu cheguei aqui e eu disse, agora, vamos fazer, né? E aí eu já comecei logo a pensar em logomarca, pensar em rótulo, pensar em embalagem, como era que eu ia fazer. E lá o Euclides falou que ia ter o PEC. Aí eu falei assim, então vou participar. Aí eu fui procurar a secretaria aqui, aí falou, tem caravana. Eu disse, não quero ir passear no PEC Nordeste, eu quero ir vender o meu produto. Então, a minha primeira experiência com venda foi em 2023, no PEC Nordeste. E para mim foi a decisão, é isso aqui que eu quero fazer. E aí eu entendi o que meu esposo dizia sempre, a gente pode sobreviver disso aqui. E hoje o sonho não é mais sobreviver, é viver da capinocultura de leite e dos derivados. E eu entendi que para isso eu tenho que agregar valor mais ainda aos meus produtos. Então, em 2024, eu fiz um curso pelo Senar com a professora Sandra, onde ela deu mais outro mix de produto. Eu até brincava com ela, que eu dizia assim, eu quero meu portfólio com 30 produtos derivados de leite de cabra. E ela dizia assim, é muita coisa. Então, hoje, se eu for contar nos dedos, dá muito mais do que 30 produtos. Porque você começa a aprender a brincar com a massa do queijo, né? E isso agregou muito esse curso do Senac também, aqui com a gente. E deu uma visão maior. E eu disse, eu quero mais. Então, sempre que vai acontecendo, eu quero mais, algo mais. E aí, quando foi esse ano de 2025, que eu já estava já para desistir, eu disse, não vai ter condições, do jeito que está, não dá, porque a gente tem que escolher, ou a gente come ou os animais comem. Aí foi quando apareceu esse edital Mulheres Rurais, que aí eu disse, não, agora a gente tem como dar uma melhorada. Aí 2025 veio cheio de novidades, né? A gente dá a entrada em 2023 para poder conseguir o sim do município, porque a gente entende que a gente não pode trabalhar mais dessa maneira clandestina. Né? Eu não estou vendendo nada errado, estou vendendo um produto produzido na minha propriedade. Então, em 2025 a gente conseguiu esse selo municipal, que também não é o que eu quero, mas era o primeiro passo. Eu quero um selo para poder vender dentro do país todo.
porque eu acredito que esse momento vai chegar e ele não está muito longe, né? Eu aprendi que sonhar é de graça. E aí a gente sonha e mentaliza como é que a gente pode poder realizar. E Deus tem colocado pessoas no meu caminho que às vezes eu me surpreendo, né? Uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, e isso vai me fazendo querer sempre mais. Então eu quero ainda ver os meus produtos esse ano, 2025, eu quero ver ele na prateleira do supermercado, mas não é qualquer supermercado, não é em qualquer prateleira, eu quero alguém que realmente valorize o produto feito artesanal e não é um produto industrializado. Então assim, para me vender por qualquer coisa, eu prefiro participar como eu estou hoje, né? Então, se eu tenho a feira mensal no Cetra, que é em Fortaleza, que é uma entidade, uma instituição, na verdade, que acompanha os produtores, ele manda um carro vir pegar, vem deixar. Então, assim, ele tem um cuidado com o agricultor, diferenciado de outras instituições que eu já conheci. E isso tem fazido também como eu escoar a minha produção. Lá eles dão uma oportunidade, né? Então tem uma barraquinha lá, o pessoal fica esperando, já você chegar, já está ali para esperar o seu produto. E também eu tenho um ponto de venda em Fortaleza de uma amiga, que é a Fran, lá na Mumu e Fifi, né? E eu até brinquei com ela esses dias que a gente nasceu aqui um casal, nasceu na verdade 2 cabritas, e aí eu falei, eu vou homenagear você, Fran. Você é a minha primeira cliente desde 2023, quando você me conheceu na PEC Nordeste. Então, assim, eu tenho uma Fran agora em casa. E eu conheci uma moça muito maluquinha, que eu amo de coração, que eu coloquei o nome da cabritinha também, de Jaque, em homenagem a essa amizade tão linda que a gente construiu. Uma amizade que não tem troca, né? Foi algo assim que aconteceu naturalmente. E eu sinto de você, Jaque, um carinho, um respeito tão grande, que às vezes eu digo, como é que pode, né? A gente se conhecer há tão pouco tempo e eu senti essa verdade. Talvez o encontro de outras, não sei, né? Quem acredita, né, vai entender o que é que eu estou querendo dizer. Então, para mim é um encontro de almas, assim, eu tenho um carinho e um respeito muito grande por você, admiro demais o seu trabalho, né? Assim como você que foi nessa luta para se encontrar e hoje você sabe que o seu papel, na verdade, é descobrir esses agricultores, esses produtores que estão muitas vezes escondidos. Eu brinco muito que nós somos pedras, que com o passar do tempo nós somos lapidadas, né? Então, assim, quando o Lucas Fonseca colocou o nome no queijo Pérola do Sertão, a gente imaginou o seguinte, vamos criar uma linha de queijo, todos com o nome de pedras, porque nós somos pedras, né? Nós moramos numa cidade cheia de pedras e a nossa pedra mais conhecida no mundo todo é a Pedra da Galinha Choca, que representa Quixadá. Então, por que não sentir essa pegada? Então, todos os nossos queijos hoje têm nome de pedras, né? Exatamente pensando nisso, que nós somos pedras, estamos sendo lapidados todos os dias. Então, hoje a gente tem a Pérola do Sertão, tem o Diamante do Sertão, que é o nosso queijo natural, tem Esmeralda do Sertão, que é com ervas finas. Então, tá todo mundo criando esse queijo nessa pegada aí de pedras. E aí, no meio do caminho, você encontrou uma pedra, né? Que não foi uma pedra no seu sapato, né? E assim, eu acho isso muito maravilhoso mesmo. E eu que briguei tanto para não estar aqui, né? Relutei muito mesmo para não estar aqui. Hoje eu agradeço a persistência do meu esposo para que eu viesse para dentro da propriedade. Então hoje a gente tem 5 hectares aqui e eu vejo que são 5 hectares produtivos. E a gente descobriu, se conheceu, na verdade, também a Secretaria da Reforma Agrária, né, a SDA, conhecemos algumas pessoas, eles vieram aqui, fizeram um reuso, que para a gente, para regar as palmas, porque aqui a gente tem dificuldade de água. Você está vendo aqui muitas plantas, mas são todas, Deus ajude aí que elas não morram, né? Porque a gente não tem água, a gente não tem poço, não tem cisterna. Então, realmente, o sertão é muito difícil, mas o sertão não é só miséria. No sertão tem muita riqueza. E o exemplo dessa riqueza eu vejo no Caprio Lourenço. Ninguém na nossa região acreditou que isso seria possível, né? Todo mundo duvidou, achou que duraria só 1 mês ou 2. E a gente está aí provando que durante esse tempo todo, a gente nunca parou um dia sem produzir, todo dia a gente produz. Se eu não estiver em casa, o Vino faz, né? Então, assim, e a cada dia que passa, eu vejo que a gente está no caminho certo. Que a cabra não é uma criação para quem é pobre e vive na miséria. A cabra ela tem um local especial, né, no nosso coração e na nossa mesa,
produtos de qualidade, né, uma proteína lá em cima. Então a gente tem mais aqui olhar para ela como um diamante que está sendo lapidado pelas mãos do Capilourense para produzir produtos de qualidade e alimentar todas as pessoas. A gente produz como se fosse para nós e para os nossos filhos, para colocar na mesa um produto de qualidade. E são histórias assim que fazem o nosso coração vibrar e ver que vale a pena seguir atrás de um sonho. Eu aproveito e deixo um cheiro para a Dineuli, que vem lá de Quixeramobim. Bom, gente, o programa vai ali para um rápido intervalo comer um queijinho de cabra gourmet e já está de volta. Estamos de volta e agora a gente vai até Morada Nova conferir os bastidores e a programação da Expo Nova, a feira agropecuária que aconteceu na última semana em Morada Nova. Então confere! Celebrando aqui dentro da programação da 29ª Exposição Agropecuária de Morada Nova, Expo Nova, né, aqui finalizando um encontro importante do EPROS no Vale do Jaguaribe, em toda a programação, né, aqui também na Carreta Agro da FAE, com oficinas, aqui no auditório com palestras diversas, né, recebendo os nossos amigos expositores, tanto de empresas como de animais, a força também pujante da agricultura familiar, dos artesãos, das empresas locais e grandes empresas também aqui no nosso pátio. Então a gente hoje está aqui muito feliz, né, agradecendo a todos os parceiros, as instituições, os nossos patrocinadores, né? Então a gente fica muito feliz e a gente espera fazer um ano de 2026, aqui vai ter 30 anos de exposição, 150 anos de município. Ano que vem também vai ser um estouro a nossa exposição agropecuária e esperamos sempre contar com a presença do principal, da nossa razão de ser, que é um produtor rural. E a Expo Nova foi um sucesso, agitou a região do Vale do Jaguaribe e trouxe uma programação bem especial. E os produtores puderam conhecer um pouco e testar também como as tecnologias podem reduzir os custos na propriedade. E uma delas apresentada foi a utilização de drones. Então vamos conferir como é que o drone ele pode melhorar e reduzir também os custos da propriedade para o produtor? Confere! No estado do Ceará tinha uma lei que proibia o uso de drones de pulverização, né? Então não podia fazer o voo com equipamentos, nem com drone e nem com avião. Hoje a lei ela permite, né, foi liberado a liberação do drone, né, o avião ainda não, pelo fato da questão da deriva, né, que é uma preocupação, né, das pessoas, da parte da ecologia, a questão da deriva do produto químico que esse equipamento consegue liberar. Para a pessoa poder pilotar esse tipo de equipamento, ele precisa ter uma certificação, que se chama CAA. Essa certificação nós conseguimos dar para essa pessoa, é um curso de uma semana, e essa certificação é como se fosse uma CNH para você poder estar utilizando e trabalhando com esse equipamento. Ela é obrigatória, ela tem que ser junto e vinculada com o Ministério da Agricultura, né, para poder estar fazendo esse tipo de serviço. Não só isso, a empresa que faz e empresta esse serviço, ela também tem que estar vinculada no seu KINAI, tem que ter a parte de pulverização, então ela tem que ser uma empresa preparada para poder fazer esse tipo de serviço. Então a gente está aqui mostrando essa tecnologia e também aconselhando novas pessoas que queiram trabalhar, tem muitas pessoas interessadas nesse assunto, né? É um assunto bastante procurado, é uma novidade, né, pelo fato dessa lei ter sido liberada agora, então esse ano de 2025 foi o primeiro ano e caminha para que essa evolução cresça. Esse equipamento ele comporta 20 litros, então nesses 20 litros você consegue fazer até 2 hectares em 10 minutos. Nesses 10 minutos você vai ter a rapidez de fazer essa pulverização e a economia de insumo, porque você não precisa de muito insumo, de muito produto em si e nem muita água. Em comparação com o trator, não existe a compactação do solo. O drone ele já vai, faz esse serviço, ele retorna para a base, você reabastece ele, substitui a bateria por uma recarga melhor e continua o trajeto de onde ele parou. Então ele tem essa tecnologia para ajudar o agricultor no campo. Outra vantagem bastante importante que a gente tem que destacar e que a gente recebe do agricultor é a questão da mão de obra. E, infelizmente ela está escassa, né? Ninguém quer estar mais se envolvendo nesse tipo de serviço, porque isso é um trabalho um pouco mais complicado e tudo mais.
E o drone, ele está aqui para ajudar essa questão, pela facilidade que ele tem de estar entrando na lavoura e fazendo o serviço dele. Que interessante, hein, gente? E a tecnologia a serviço do produtor rural, ajudando, otimizando e solucionando esses desafios. Bom, gente, o Agro no Ponto fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Aproveite e já me segue lá no Instagram e continue acompanhando as nossas aventuras pelo agro. A gente vai ficando por aqui. Eu te desejo um ótimo final de semana. Continue ligado na Jangadeiro e até o próximo sábado. Um cheiro e chama no agro!